Então, continuando aqui a leitura, nós vamos começar agora um outro verso do Sri Shikshastaka. Eu vou ler o verso em sânscrito. Jugaitan Nimeshena Chakshusha Pravrisa Itan Shunyaitan Jaga Sarvan Govinda Virahe Me Virahe Name. Então esse é o verso em sânscrito que Mahaprabhu escreveu. E ele quer dizer o seguinte: ó Govinda, sem você o mundo está vazio. Lágrimas fluem dos meus olhos como chuva, e o momento parece ser eternidade. Esse é o verso. Então, Srila Siddhar Maharaj agora, ele vai falar comentar sobre esse verso. Ele diz o seguinte: às vezes esse verso é traduzido assim: ó Govinda, sem você eu sinto como se um momento durasse 12 anos ou mais. A palavra yuga, às vezes, pode ser traduzida significando 12 anos. Alguns devotos dizem isso porque Mahaprabhu experimentou a separação mais intensa de Krishna no humor de Radharani por 12 anos. No dicionário sânscrito é dito que uma yuga significa 12 anos. Essa é uma concepção. Outro significado é milênio ou era. Então a yuga pode ser traduzida como 12 anos ou mais, como milênio ou como era. Uma yuga também pode significar uma quantidade de tempo ilimitada. Então tem 4 aqui, Srila Siddhar Maharaj comenta que existem 4 significados para a palavra yuga. Normalmente nós conhecemos ela como era. A yuga nós conhecemos como era, mas pode ser 12 anos ou mais, porque Mahaprabhu teve esse amor de separação mais intenso nos últimos 12 anos, em Puridam. Então, yuga pode ser mais de 12 anos, pode ser um milênio, pode ser uma era, ou pode ser um tempo ilimitado. Sri Chaitanya Mahaprabhu diz: um momento parece ser um período de tempo ilimitado. E meus olhos estão derramando lágrimas, como chuva. A estação das chuvas produz muita inundação. E agora, me parece que os meus olhos estão sendo inundados. O visível está se tornando invisível para mim. Estou tão recolhido em relação ao ambiente atual que não consigo enxergar nada. A minha mente sente tamanha atração.
interna rumo ao centro do infinito, que, onde quer que eu olhe, nada vejo, tudo parece vago, pois eu sinto como se Govinda tivesse me deixado. Então esse é o amor de separação que Mahaprabhu teve nos últimos 12 anos mais intensamente, porque ele tem o sentimento de Shrimati Radharani. Então, esse verso ele diz, um pequeno instante parece a eternidade, longe de Krishna. Aquele que tem amor puro por Krishna, ele fica com muita separação. Um pouquinho de tempo que ele fica sem Krishna parece a eternidade. As Gopis sentem isso, os devotos de Vrindavana sentem isso, os amiguinhos, as Gopis, Shrimati Radharani. Quando Krishna vai para Mathura, quando Krishna vai para Dwaraka, quando Krishna foi para Kurukshetra, as Gopis e Shrimati Radharani foram atrás dele em Kurukshetra. Mas chegou lá, elas não tinham o sentimento que elas tinham em Vrindavana. Elas não estavam felizes. Porque em Kurukshetra não tem o rio de Yamuna. Em Kurukshetra não tem as florestas de Vrindavana. Então tem que estar completo. Não somente com Krishna, mas Krishna em Goloka Vrindavana. Tocando flauta, o Jamuna, o rio de Yamuna lá, as florestas de Vrindavana, tem que ser o ambiente todo. Krishna estava em Kurukshetra, mas não como um pastorzinho tocando flauta. Então esse é o amor em separação. Agora um outro subtítulo, Sri Krishna, a realidade é o belo. Nós temos um livro da nossa missão chamado Sri Krishna, a realidade é o belo. Na verdade, o título do livro é A Busca por Sri Krishna, a realidade do belo. Então aqui agora Srila Siddhar Maharaj vai começar a falar nesse subtítulo aqui. Encontro em mim um sentimento muito peculiar. Não sinto interesse por nada. Todo o meu interesse é direcionado a Govinda, em tamanho, grau, que me sinto estrangeiro em relação ao ambiente atual. Então, é isso que Mahaprabhu está falando. Ele se sente estrangeiro ao ambiente atual que ele estava. Porque nada interessa para ele, somente Govinda, somente Deus. A pessoa que começa a entrar no estágio de devoção e começa a se dedicar cada vez mais, ela está se dedicando, se empenhando no serviço, começa a ter alguns sentimentos. Os sentimentos da pessoa mudam. O que ela gostava tanto de fazer antigamente, ela já não vê graça nenhuma. Então, um exemplo disso, por exemplo, você adorava, vamos supor, ir numa festa. Você não vê graça nenhuma na festa. Você adorava ver televisão. Depois de um tempo, praticando corretamente, você vai perder esse entusiasmo de ver a TV. Você não vai querer mais nisso. Você vai evoluindo espiritualmente. A única coisa que você anseia, a única coisa que você gosta é fazer o serviço devocional. Ir ao templo, participar da live, ou ir pessoalmente ao templo, cantar a Japamala. O nosso sentimento do que a gente quer vai mudando. O que dava prazer para a gente antigamente vai mudando também. Você não vai ter mais aquele prazer em fazer algumas coisas. Não vai ter nenhum sentido fazer aquilo. O mundo material vai perdendo o gosto. O mundo material vai se tornando algo chato. Porque você não tem nenhum sentimento de prazer. Porque nós queremos sempre prazer. Nós estamos em busca de felicidade, em busca de prazer.
E o prazer transcendental é muito superior ao prazer dos sentidos. O que nós conhecemos hoje é o prazer dos sentidos. Comer algo gostoso, ver algo bonito, escutar algo que você gosta, que agrada a você, tatear, pegar em algo que você gosta. Enfim, os sentidos. Sentir o olfato de algo agradável, isso são sentidos. Mas tem algo muito superior a isso. Tem algo muito, muito superior a isso. Quem fala isso? As escrituras, os gurus. E você praticando corretamente, você vai começando a sentir. Claro que é numa proporção pequena. Você não vai entrar em êxtase amanhã, nem hoje. É uma proporção pequena de desfrute do serviço a Deus. Não o desfrute do serviço a Deus, mas o desfrute total é de Deus. Mas quando Deus fica feliz, você se torna feliz. Quando Deus fica feliz com o seu serviço, você se torna feliz. Por isso, o Goloka Vrindava, no mundo transcendental, é a felicidade plena. Porque Deus está feliz porque você está servindo Ele. E você vai ficar extremamente feliz em fazer o serviço a Deus. Você vai ficar extremamente feliz em ver Krishna feliz. Em ver o Guru feliz, você fica feliz. Isso é um estágio que você vai adquirir com a prática devocional correta. Então, continuando aqui a leitura. Vamos pegar o finzinho aqui da página anterior, para não ficar sem sentido. Então, aqui está sendo dito: me sinto estrangeiro em relação ao ambiente atual. Não possuo nada, nem consciência. Ela foi para outro lugar, rumo ao infinito. Então, nem a consciência nós vamos ter mais, a consciência material. A consciência foi para outro lugar, para o infinito. Quando você começa a praticar, você começa a largar a consciência material e adquirir a consciência transcendental, a consciência de Krishna. Até a consciência anterior você vai perdendo, mas isso é ótimo. Não há por que ficar sentindo falta daquilo que você tinha. Você vai se sentir num ambiente estranho, mas não há problema. E Srilacharya Maharaj fala em uma de suas aulas, quando o Raghunatha Das Goswami, ele largou tudo, a família, a riqueza, a mulher linda, tudo, ele largou tudo e foi se entregar a Mahaprabhu, foi se render a Mahaprabhu, ele largou todo o mundo material, tudo que ele tinha materialmente, como a gente larga urina e fezes na bacia e a gente puxa a descarga. Vai embora e ninguém se arrepende. Então, Srila Raghunatha Das Goswami fez assim quando ele largou o mundo material, quando ele se rendeu a Deus. E aqui está sendo dito a mesma coisa. Você vai perder tudo, até a consciência. Você não vai ver graça nenhuma no mundo material. Graça nenhuma em desfrutar. Você não vai ver graça nenhuma se você gostava de beber, de fumar, usar droga, assistir TV, se você gostava de, enfim, qualquer coisa do desfrute dos sentidos, você não vai ver mais graça nenhuma nisso. Isso é evolução espiritual, isso é o avanço espiritual. Até a consciência você vai perder, a consciência material. E ela foi para outro lugar, a consciência, rumo ao infinito. Quando acontece uma seca, todos os rios e lagoas secam. A água é direcionada para o mundo gasoso. Não se encontra uma gota de água em lugar nenhum. É algo assim. Todo o encanto é removido de modo tão extenso que tudo se encontra vazio. Os meus sentidos, a minha mente e tudo mais foi interrompido, atraído pelo todo atraente,
todo encantador, todo doce, personalidade de Deus. Toda a doce personalidade de Deus. Sri Krishna, a realidade do belo. Então, a prática devocional correta vai te levar para você não ter mais nenhum desejo de nada material. Vai acabar totalmente. Aqui está sendo dito o exemplo, está sendo falado o exemplo aqui, de quando tem a seca, os rios secam, os lagos secam, tudo seca quando tem a sede, quando tem a seca. E vai tudo para a água, vai toda para o estado gasoso. É evaporada, vai para o estado gasoso. E não sobra nenhuma gota de água. Da mesma forma, o serviço devocional. Se você está praticando corretamente, se você está avançando, se rendendo a Deus, tudo material vai perder o sentido. Todo aquele desejo material, tudo aquilo que nós gostávamos, que é ínfimo, é muito pequeno o prazer que nós temos de comer algo, por exemplo. Que prazer você tem em comer algo? É muito pequeno. Quanto tempo vai durar esse prazer? Sripata Tapasi Maharaj falava, se você comer algo que você gosta muito, você está querendo muito comer aquilo, vai te dar um prazer muito grande. Mas, prazer, claro, da mente. Mas, se você comer muito, daqui a pouco você passa mal. Então, aquele prazer, aquele desejo que você tinha tão grande por comer aquilo, vai se transformar no mal-estar. Você vai passar mal se comer muito. Se você comer moderadamente, você vai ficar feliz porque comeu algo gostoso. Daqui 2, 3 horas, você está com fome de novo. Aquele sentimento de felicidade foi embora. Porque a fome não traz sentimento de felicidade. Então, é tão pequeno, é tão infinitesimal o prazer dos sentidos, comparado com o prazer de servir Deus. O todo belo, o todo atraente, ele atrai a todos que servem ele. Então é isso que Siddhartha Maharaj está explicando aqui, sobre o verso que Mahaprabhu escreveu. Então nós seremos atraídos pelo todo atraente, a toda encantadora, todo doce, personalidade de Deus, Sri Krishna, a realidade e o belo. Às vezes parece que o espaço entre a união e a separação é de muitos milênios. Um devoto pensa, perdi a consciência de encontrar a Krishna há muito, faz muito tempo. Ele tem uma leve lembrança. Eu tive alguma união com Krishna, mas deixei isso muito para trás. Tão distante que parece haver um intervalo de tempo ilimitado. Certa vez tive uma leve lembrança, mas agora isso se foi, talvez para sempre. Ele sente um enorme desapontamento e desespero. Então, o devoto, quando ele está em amor puro por Deus, qualquer instante parece eternidade. E ele pensa, eu já tive algum relacionamento com Deus, alguma coisa leve, mas agora não tenho nada. Ele perde isso, mas isso daí são instantes. Então o amor de separação é tão forte que a pessoa não aguenta ficar longe de Deus. A alma, né? A pessoa que eu digo a alma, ela não consegue ficar longe de Deus. Esse é o sentimento que ela tem.
quando tem amor puro, amor em separação. Mas isso acontece somente em Goloka Vrindavana. O amor em separação acontece somente em Goloka Vrindavana. Em nenhum outro lugar do mundo transcendental existe esse amor de separação tão intenso. Esse é o padrão do mundo infinito. Assim como nós medimos a distância dos planetas e estrelas em anos-luz, aqui o temperamento transcendental está sendo medido por meio de tal estándar que audácia a nossa lidarmos com coisas tão grandiosas e que estão além de nossa jurisdição. No começo, o devoto pensou: se eu for elevado até esse padrão de serviço, meu coração será preenchido, a minha sede será saciada e eu sentirei algum alívio e satisfação interna. Mas o desenvolvimento de sua devoção o levou a um plano de vida inesperado. Faz parte da natureza do amor divino que, ao dar uma gota desse remédio a um paciente, sedento, o paciente pensa que foi curado, mas ele é conduzido a uma posição perigosa. Ele pensa, ao ver os devotos derramarem lágrimas incessantemente, os seus cabelos se arrepiarem e a sua voz ficar embargada, enquanto canta o nome de Deus, de Krishna, eu fiquei encantado. Tais sintomas me atraíram e pensei que, se pudesse alcançar isso, sentiria a verdadeira satisfação. Mas, ao atingir esse plano, o que encontro exatamente o oposto. Ao entrar em uma conexão real com o infinito, ele se sente perdendo a esperança. Ele pensa, o devoto pensa, não há limite para o progresso. Pelo contrário, na medida em que entro numa conexão íntima com o infinito, eu sinto que perco a esperança. Quanto mais avançamos, mais descobrimos mais descobrimos ilimitado e, ao percebê-lo ilimitado, sentimos que podemos
perdemos a esperança, mas não conseguimos retornar. Não há possibilidade de caminharmos de volta. Somente podemos ir adiante. Esse é o espírito de um devoto genuíno. Então aqui está sendo dito que o devoto, quando ele está no estágio, que ele vê os outros devotos arrepiarem os pelos do corpo, ele vê os outros devotos embargarem a voz ao cantar o santo nome, ele vê os outros devotos chorarem, sair lágrimas dos olhos como chuva, ele vê o êxtase nos outros devotos, ele deseja aquilo. Ele ora para ter aquilo. Mas conforme ele vai avançando, ele tem esse êxtase, ele vai avançando, é ao contrário que acontece, o oposto acontece. Porque ele vai ver que o caminho é progressivo e aí nesse estágio, depois de você entrar em êxtase, vem o amor em separação. Um segundo, um momento sem Krishna parece uma eternidade. Ele começa a ver isso, ele começa a enxergar isso. Mas não tem caminho de volta, como diz aqui. Não há volta. Você entrou na vida devocional, não tem mais como sair. Não tem mais como sair. Você começou aqui na terra mesmo. Você começou a cantar o santo nome, você honrou praçada, você fez algum serviço devocional para Deus. Não tem como sair mais disso. Nós estávamos milhões e milhões e milhões de vidas no Brahmanda, indo de um lado para o outro, plano celestial, plano material, plano infernal, de um corpo para outro, milhões e milhões e milhões de vidas. E aí nós encontramos um devoto puro, um guru genuíno, e ele nos deu o Mahamantra Hare Krishna, que é transcendental, e você começou a cantar, você começou a ter sadhusanga, você começou a ter associação com devotos, você começou a seguir Ekadashi, você começou a praticar a vida devocional. Não tem como mais voltar. Você nunca mais vai esquecer isso, você nunca mais vai parar de servir Deus. Pode ser nessa vida ou na próxima, se você cometer uma ofensa grave. Mas algum dia você volta. Você nunca mais vai ficar no Brahmanda, vida após vida, vida após vida. Você vai ficar um período, mas você volta. Você pode ficar um período. Se você cometer uma grande ofensa, você é afastado. Se você não servir corretamente, você não volta como ser humano. Mas algum dia você volta. Então não tem como sair desse caminho. Você entrou nesse caminho, não há volta. Então vamos lá, ó. Quanto mais avançamos, mais o descobrimos ilimitado. Deus é ilimitado. Nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Se Ele quiser nos afastar de nós, Ele se afasta. Se Ele quiser se aproximar, Ele se aproxima. Se Deus quiser que nós abandonemos o corpo agora, Ele faz isso. Se Ele não quiser mais que você sirva a Ele agora nesse corpo, você não serve. Se Ele quiser que você fique o tempo que Ele quiser nesse corpo, você vai ficar. Deus é o absoluto, Ele manda em tudo, Ele organiza tudo. E o devoto que se rende a Ele tem a vida sob o comando dEle. Perguntaram para Sanatana Goswami uma vez, porque quando a gente se rendeu totalmente a Deus, a gente conseguiu amor puro por Deus, a alma. Quando a alma atingir amor puro por Deus, não tem mais sentido ela estar aqui no mundo material. Por quê? Porque nós estamos aqui no mundo material, nós, alma, para cumprir karma. E quando a alma se rende totalmente a Deus, ela tem amor puro por Deus, Krishna tira todo o karma anterior, o karma que você produziu nessa vida,
o karma que está na forma de semente, que está em manifesto. Krishna tira todo o karma daquele que se rende totalmente a ele. E aí, por que ficaríamos aqui no mundo material? Se estamos aqui para cumprir karma somente. Nós estamos no mundo material somente para cumprir karma. Nós viemos para cá para cumprir karma. Mas se a alma se render totalmente a Deus, ele tira todo esse karma, ele tira todo o karma da pessoa. E a pessoa não produz mais porque a rendição, daqui para frente, ela não vai produzir mais karma. Serviço a Deus não produz karma. Mas aí a alma continua ficando aqui, foi perguntado para Sanatana Goswami, ele respondeu. A alma fica aqui até que Krishna queira que essa alma sirva no corpo que está agora. A hora que ele falar, não, agora você não vai mais servir nesse corpo, ele te tira daí. Nós não. Nós estamos aqui até o último segundo nesse corpo para cumprir karma. Mas a alma que se rendeu totalmente a Deus, ele escolhe o tempo que a alma vai ficar aqui. Agora ele não escolhe, agora já está planejado. Por quê? Porque é o nosso karma. Nós viemos aqui para cumprir um karma e estamos cumprindo. E quando acabarmos de cumprir esse karma nessa vida, iremos embora desse corpo. Mas quando você se rende totalmente a Deus, Ele que decide quando você vai embora. Não somos nós. Não é a lei do karma que vai atingir. A lei do karma é anulada quando você se rende totalmente a Deus. Quem falou isso foi Srila Rupa Goswami, no seu livro Bhaktarasamrita Sindhu. Se Rupa Goswami falou, é verdade, porque Rupa Goswami o Goswami de Vrindavana é responsável pela prática devocional. Mahaprabhu passou tudo para ele, tudo para Sanatana Goswami, entre outros. Então, é isso que temos que ter a fé, ter em mente que o caminho não tem volta. Você começou, não adianta querer voltar. Vamos ler mais um pouco? Então, continuando aqui a leitura, ao descobrir a característica infinita de nosso prospecto, não podemos ir embora. Perdemos as esperanças e pensamos, o tipo de néctar mais elevado encontra-se diante de mim, mas eu não posso saboreá-lo. Sou incapaz de tocá-lo ou de segui-lo com minhas mãos. Mesmo assim, seu encanto é tamanho que não consigo recuar deste entendimento. E sem isso, um pequeno espaço de tempo mais parece ser milhões de anos. Então, novamente, Srila Siddhartha Maharaj comenta aqui, um pequeno espaço de tempo parece ser milhões de anos. Longe de Krishna, longe desse sabor, longe desse néctar. Agora temos um outro subtítulo aqui do livro, Rios de Lágrimas. Vamos terminar esse capítulo hoje, tem não muito para ler, vamos terminá-lo. Rios de Lágrimas. O devoto pensa, eras muito, mas muito longas. Vamos repetir aqui. O devoto pensa, eras muito, mas muito longas se passaram. E eu ainda estou carente. Também é infinito. O tempo também é infinito.
Tantos rios de lágrimas nascem dos meus olhos. Lágrimas fluem profusamente de meus olhos e cobrem o meu corpo, mas não vejo que o sucesso esteja a meu alcance. A minha mente encontra-se totalmente vazia. Então, quando você chegar nesse estágio de devoção pura, que você vai entrar em êxtase, lágrimas vão correr dos seus olhos incessantemente. Quando você estiver nesse estágio, a mente está vazia. A mente já se libertou da luxúria, dos desejos, dos sentidos, ela já se libertou da inveja, da ira, da cobiça, da loucura, do ego. Tudo já saiu fora, tudo que é de ruim saiu fora. Toda aquela sujeira, aquela poeira que nós temos foi embora, então a mente está vazia. Nesse estágio, a mente está totalmente vazia. Não encontro nenhum vestígio de meu futuro. Não sinto encanto, nem atração por nada mais que poderia parecer consolar este meu corpo doente. Não vejo possibilidade de encontrar conforto vindo de qualquer outras regiões. Todas as alternativas foram eliminadas. Estou totalmente enredado na consciência de Krishna e no amor a Krishna. Se alguém puder vir e me ajudar, ajude-me. Estou perdido, estou desamparado. Se houver alguém capaz de me ajudar, por favor, venha me resgatar. Então, a pessoa que está em amor por Deus puro, como diz aqui, o mundo não tem mais nenhum valor para ele. Ele está aqui no mundo material, mas nada tem valor para ele. Ele não gosta mais de nada. Nada tem graça para ele. Aquela pessoa que está totalmente desanimada com o mundo material. A única coisa para ele é a consciência de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu diz que quando nos situamos profundamente no amor de Krishna, não conseguimos abandoná-lo, mas a nossa sede aumenta e não sentimos satisfação. Encontramos-nos em meio a uma posição aparentemente horrível. Por que uma posição aparentemente horrível? Porque você não tem mais nenhum sabor pelo mundo material, você está com esse sentimento por Krishna, mas você não tem Krishna. Você sente, mas não tem. Então, parece uma posição horrível, aparentemente é horrível, mas não é. O anseio por Krishna, que desperta em nossa mente, segue nessa direção. Quando um devoto realmente entra em conexão com Krishna, a sua posição eliminará tudo e será totalmente exclusiva. Ficará completamente concentrado em Krishna. Novamente aqui Srila Siddhar Maharaj fala, o anseio por Krishna, você só quer Krishna.
Você não quer mais nada desse mundo. A sua posição eliminará tudo. Será totalmente exclusiva. Então, a nossa posição, o nosso desejo é exclusivo para Deus, quando o devoto estiver nesse estágio. Somente para Deus, para mais ninguém, para mais nada. Ele só pensa em Deus, ele só quer servir Deus. Neste verso, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele descreve como um devoto avança, desperta uma concepção superior de Krishna. E então, ao ver Krishna diante de si, sem tê-lo, sente esse tipo de separação. Ele sente Krishna, mas sem tê-lo. Ele não tem Krishna, então ele sente esse amor em separação. E isso aparentemente é ruim, mas não é, claro. Sente esse tipo de separação. Quanto mais progredir, mais se encontra nessa posição de desesperança. Esse conselho superior de Krishna, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ajuda a nos ajudarmos, a nos ajustarmos nesse humor intenso de separação. Ele nos diz, você se encontrará perdido na consciência de Krishna. E qual será a sua posição? Você é uma gota e será jogada no oceano do amor divino. Então, isso é a consciência de Mahaprabhu que ele está dando para nós. Você é uma gota, quando você tiver esse estágio, você é uma gota e será jogada no oceano do amor divino. Quanto mais você progride, mais você vai sentir amor em separação com Deus. E o amor em separação com Deus, extremo mais alto de todos, é das Gopis de Shrimati Radharani, que são as devotas mais elevadas de Deus. Ninguém é mais elevado do que as Gopis e Shrimati Radharani. São as almas mais elevadas, não há nada mais elevado. E elas são as que têm maior amor em separação de Krishna. Quanto mais avançarmos, maior o amor de separação. Hoje nós não sentimos nada de separação porque nós não temos amor por Krishna. Se você tivesse amor em separação por Krishna, você queria escutar Harikatha. Você ia querer vir ao templo ver a Murti. Se você tivesse amor por Krishna, você não ia conseguir ficar um segundo sem pensar nele. Quando a pessoa, no mundo material, vamos fazer uma analogia, claro que não tem nada a ver o mundo transcendental com o mundo material, mas quando você está amando alguém, materialmente, a mulher ama o marido ama a mulher, ou o namorado, enfim. Quando você realmente ama alguém, você não quer ficar longe da pessoa. Você não para de pensar na pessoa. Não sei se todo mundo já amou alguém, mas o amor mundano é muito infinitesimal perante o amor material, o amor divino, puro por Deus. Mas quando você está gostando muito de alguém, apaixonado, com amor por alguém, você pensa na pessoa o dia inteiro. Você levanta pensando na pessoa, você vai dormir pensando na pessoa. Você está no trabalho e você está pensando na pessoa. Algum momento durante o dia você pode distrair e não pensar, mas logo você volta a pensar na pessoa. Imagine o amor divino, puro, por Deus, das Gopis e de Shrimati Radharani. E de quem está se elevando espiritualmente. Quanto mais se eleva espiritualmente, maior o amor por Deus, maior é o amor em separação. E aparentemente é o maior sofrimento, mas nada é superior a esse sentimento de amor em separação. É o amor mais profundo que pode existir.
Vamos ver se alguém comentou alguma coisa aqui. E nós podemos atingir, sim, esse amor por Deus. É só seguir o que o Guru fala, é só seguir as Escrituras. Nós vamos conseguir esse amor puro por Deus. Hoje o nosso amor é um amor mundano, mas algum dia poderemos mudar tudo isso. E aí realmente não teremos mais nenhum gosto pelo mundo material. Mais nenhum gosto. Você só vai largar o amor que tem ao mundo material quando você começar a amar a Deus. Aí é uma troca. Você não vai querer mais nada, você só vai querer Deus. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. À noite, o programa começa às 19 horas. Vamos ler mais uma aula de Silachara Maharaj à noite. Então agora, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Asvar Padarinu Pura Panchagra. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame More Abhila. Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso. Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pad Bhagavad Koriyasha. Shri Guru Vaishnava Pad Bhagavad Koriyasha. Nam Sankirtan Kohe Narottama Das. Hari Nam Sankirtan Kohe Narottama Das. Hari Nam Sankirtan Kohe Adama Das. Hari Nam Sankirtan Kohe Adama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo 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 Hari Bo. Vamos ver quem está conosco aqui hoje. Temos aqui hoje conosco Ishan Krishna Prabhu. Vamos ver quem mais. Maria Almeida também conosco hoje. Saravanan Gavarri. Vijayaksha Prabhu. Amalini Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu, Shanta Kunuar conosco, Satyakama Om e o Ishan Krishna Prabhu que eu já falei. Então agradeço a todos que estão assistindo conosco, quem se identificou, quem não se identificou. Como diz, ontem à noite nós lemos a aula de Srilachara Maharaj, temos que nos unir. Temos que estar juntos no caminho rumo a Deus. Então, a associação é extremamente importante. Eu agradeço a associação de todos, o Sadhu Sangha de cada um. E à noite teremos nova associação, teremos o programa às 19 horas. Um bom dia a todos, com muito serviço devocional. Dandavat Pranam.